Olá, hoje vamos falar de uma reformulação de paleta de cor. Aqui eu falo uma nova identidade. Por que uma nova identidade? Porque ao alterar a paleta de cor, vocês vão observar que muitas coisas vão mudar na forma de você visualizar aquela marca. Vamos começar pela rede social. Aqui na rede social vai ter como a gente ter um apanhado de informações que vai contribuir para essa reformulação. Primeiro ponto, a nossa cliente, a doutora Gesiane Coelho, ela é fisioterapeuta forense. Beleza, temos duas informações importantes aqui. Se ela é uma fisioterapeuta e é uma fisioterapeuta forense, significa que nós temos duas áreas agora para poder usar como parâmetro para criar a nova paleta de cor, que é o quê? A área da saúde e do direito. Então ficou bem definido que nós temos duas áreas. A área da saúde costuma-se usar algumas cores e a área do direito costuma-se usar outras cores. E quanto à questão da organização da rede social, eu vou falar mais para frente. Vamos agora focar nessa evolução, nessa mudança da paleta de cor. Aqui temos a logo atual com as cores cinza e branco, nessa tonalidade do fundo mais escuro, e cinza e verde na tonalidade do fundo branco. O que vamos observar primeiro aqui? O cinza e o verde, eles são tons médios. Não é um verde escuro, mas também não é um verde claro. E nós podemos entender que o cinza, no espectro de cor entre o branco e o preto, o cinza está no meio. Então ele é um tom médio. Então, entre tons médios, não tem tanto destaque. Mas você vai observar que no branco o cinza destaca mais. É uma coisa bem óbvia. Nós temos que trabalhar isso. Nós temos que achar uma cor que destaque sobre o verde e que destaque também sobre o branco. Algumas exceções vão acontecer e nós vamos dar opção para cliente nessas exceções. Nós temos a paleta atual e o que eu devo buscar. Então eu separei 3 pontos que nós vamos buscar. Primeira coisa, vamos buscar manter a identidade que ela já tem. E como é que eu vou manter essa identidade? Nós temos um verde que é predominante ali. Então, vai ser a referência que nós vamos manter. Aquele é o verde, não no mesmo tom, mas é predominante o verde. Aí eu vou buscar cores que estabeleçam identificação com o direito. Depois eu vou buscar cores intermediárias que irão auxiliar nas criações. Então, na paleta atual dela tem o vermelho que ela usa para poder complementar. E eu vou colocar mais cores que vai complementar tanto os criativos como peças gráficas em geral. E antes de começar a criar a paleta de cor, procure estudar um pouco mais sobre o cliente. Talvez ele tenha algo a dizer, ele tenha um anseio. O que eu faço normalmente? Eu estudo tudo que o cliente tem ali e vou trabalhar e intensificar mais aquilo ali. O que eu fiz com essa cliente em especial? Eu conversei com ela, entendi os anseios dela e pedi fotos dela. Por quê? Porque eu fiz essa paleta de cor para ela. E o que tem a ver tudo isso aqui que eu falei? É o seguinte, mantive o verde, que foi o que eu falei anteriormente. É a referência anterior, mantive o verde. Mantive o vermelho. Por que eu mantive o vermelho? Mas eu coloquei uma cor intermediária. Porque o vermelho está ligado ao direito. Certo? Incluir o dourado. O dourado também está ligado ao direito. E esse dourado não é uma cor comum, tá? São cores que eu tirei da pele dela. São pigmentos que eu tirei aqui da pele dela e fiz essas duas cores, tá? Mantive o cinza e um quase branco, tá? Tá bem próximo aí do branco, mas é um quase branco. Então essa é a nova paleta que foi definida e aprovada pela cliente. Agora vamos para a aplicação dessa paleta. Observe que o logotipo continua o mesmo. O que foi mudado? Eu mudei as cores. Você vê o dourado agora aplicado no logotipo e o dourado mais escuro, que é quase um cobre, aplicado na balança. A fonte, eu encostei um pouco mais a descrição fisioterapia forense perto do nome, porque estava muito afastado na logo anterior. Agora vamos para uma aplicação real. Eu criei esse carrossel. Aqui eu uso o vermelho, uso o dourado, uso o branco, o verde, um verde mais escuro, né? Eu uso aquele verde um pouco intermediário ali.
o dourado eu volto a usar, o branco. Então, o que acontece agora? A própria imagem que eu usei para ilustrar esses dois slides do carrossel dela, tem o tom de vermelho que está bem próximo ali do que nós definimos na paleta. Então, a partir de agora, as criações dela vai obedecer aquela tonalidade. Aí vocês perguntam assim, como é que eu vou conseguir achar uma imagem que vá ter esse tom de vermelho? Aí entra a parte de edição, por exemplo, no Photoshop. Se você achar uma imagem como esta, por exemplo, com um tom de vermelho mais acentuado, no Photoshop tem como você tirar a saturação da imagem. Então você diminui a saturação, você vai chegar nesses tons de vermelho. São técnicas que o designer vai ter que executar para poder chegar naquela paleta de cor. E obedecer esses critérios é importante para a identidade visual dela ser harmônica. Então agora vamos voltar para a rede social dela, tá aqui. Então aqui na rede social nós já falamos da bio, que a bio tá legal, tem os destaques e tem as postagens, né? Então eu falei que ia voltar aqui para falar um pouco sobre isso. E o que nós vamos sugerir para ela? Algumas mudanças simples, nada demais, tá? Primeira coisa, vamos fazer os destaques aqui para ela, os ícones. A bio continua a mesma, tá legal, a foto tá legal. Porém, o feed dela, nós vamos ter que melhorar esse feed. No entanto, esse feed dela tem que ser trabalhado. A primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte: eventos datados, aconteceu o evento, você já pode tirar a publicidade, não precisa manter. Se o evento foi legal, você conseguiu registrar de tal forma que possa criar um bom criativo para poder falar sobre o evento que ocorreu, beleza. Se você não pode, tira, já aconteceu, já é datado. Outro ponto é que as cores, elas estão assim um pouco misturadas. Você vai observar que aqui tem um vídeo, esse vídeo não tem uma capa trabalhada, né? Então você vê que ele não faz parte disso aqui, é diferente. Então começa com a cor, vai para outra, aqui outra. Então você vê que esses dois posts mantêm as cores, essas duas fotos aqui também mantêm as cores. Então nós vamos ter que trabalhar primeiro as opções de ícones para ela. Então refizemos os ícones para ela. Então já está aqui os ícones, bola para frente, vamos para o próximo. Qual que é o próximo? Ter um grid. Então agora nós temos um grid que nós vamos trabalhar. Então uma postagem sim e outra não vai obedecer um critério de postagem. Então essa arte vai ter uma tonalidade mais escura, essa clara, essa escura. Então ela vai dar essa continuidade a partir de agora. Não necessariamente vai ter esse tom de verde ou esse tom de branco, tá? Pode ter um cinza clarinho, o tom do verde pode mudar, mas tem que ter essa coisa de mudar, intercalar, para mostrar que está tendo um cuidado ali. E na hora da leitura fica muito bom para ler. E o marketing dessa cliente em si é voltado para o marketing de autoridade. Então ela vai trabalhar a imagem dela. O que isso significa? Significa que vai ter muitas postagens onde ela vai aparecer e ela deve aparecer. Então os stories, ela tem que aparecer nos stories, tem que ter uma identidade nessas postagens dos próprios stories, entendeu? Tem que obedecer um pouco aquela paleta de cor, tem que ter essa identidade. Agora vamos para as aplicações. Então todo design que se preze tem que usar os seus mockups, dar vida para o logotipo, mostrar para o cliente que tem opções de aplicação para aquele logotipo. Nós não alteramos o logotipo em si, mas mudamos a paleta e algumas coisas que podemos ajudar a própria cliente para ver como o próprio logotipo dela pode ser aplicado, certo? Essa é a primeira aplicação, é a aplicação que está lá atrás que eu fiz, tá? Aqui tem uma aplicação no papel preto, uma aplicação de alto relevo, também no verde, uma aplicação no dourado. Essa aplicação é em cima do preto com dourado. Você lembra que eu falei que o direito usa muito o dourado e tal? Então, normalmente no direito usa o dourado com preto. Aqui uma simulação de uma impressão no papel, uma aplicação na caneca, eu coloquei o dourado e o branco, ficou muito legal essa imagem. Aqui como se fosse algo
queimado, né, na madeira, e uma aplicação no papel mais uma vez. Esse logotipo, ele ficou muito bonito. Quem criou ele teve bom gosto na hora de criar. E o que nós fizemos aqui foi uma atualização da paleta de cor. Certo? Até mais.